Olá pessoal, tudo bem? Cristiano Gomes, líder da arquitetura digital do Santander. E conforme prometido, a gente vai falar um pouco sobre padrões de resiliência. Na verdade, dessa vez, como a gente combinou, a gente não vai só falar, a gente vai mostrar uma implementação real, né? Como é que o Resilience4j pode ser utilizado para implementar os padrões de resiliência, né? Lembrando que Resilience4j foi o framework de implementação de referência que a gente adotou. E a gente vai mostrar como utilizar o Resilience4j para aplicar throttling ou o rate limiting numa, numa aplicação Java, né? Numa implementação Java. E só para recapitular bem rapidamente aqui o conceito de rate limiter ou de throttling, eu peguei aqui duas imagens. Né? A primeira foi compartilhada pelo David Turner, que é um engenheiro de software da Elastic. Ele coloca aqui uma metáfora de baldes, né? Para explicar o conceito de rate limiter. Então, basicamente, ele mostra que as requisições vão chegando até que elas inundem o balde. Né? E esse cenário de inundar o balde é um paralelo para aquele cenário em que o seu servidor está sobrecarregado e não consegue mais atender nenhuma requisição. Né? E aí você passa a negar requisições e se esse comportamento se estender por muito tempo, toda a infraestrutura pode vir a colapsar e o seu serviço fica indisponível. E aí os serviços que dependem do seu serviço, se não tiverem mecanismos de resiliência implementados, também podem se tornar indisponíveis, causando um efeito em cascata. Né? A gente não precisa nem comentar aqui o quão negativo isso pode se tornar. E aí ele mostra aqui na terceira imagem, né, no terceiro conjunto, essa ideia, né, da capacidade de vazão do balde. Né? Então ele tem aqui um balde com uma vazão de água. É importante que o volume que vai chegar de novas requisições, de água entrando, de líquido entrando no balde, não seja superior à capacidade que o balde tem de dar vazão. E aí a capacidade de dar vazão é basicamente um paralelo com a capacidade que a sua aplicação tem de lidar e responder às requisições. Né? Aí nessa segunda imagem, ele mostra como a introdução de um rate limiting, né, ou de um mecanismo de throttling pode ser estabelecido e percebido. Né. Nesse modelo aqui, ao meio-dia ele recebeu 4 requisições e atendeu as 4, ao meio-dia e 1 atendeu as 4 requisições, e a partir de meio-dia e 1 ele entrou com um rate limiting de 2 requisições por minuto. Então, no minuto de meio-dia e 2, ele atendeu a 2 requisições, conforme estabelecido no throttling dele, no rate limiting, e as outras 2 ele negou. Meio-dia e 3 ele recebeu 3 requisições, atendeu as 2 conforme o limite estabelecido e negou uma. Meio-dia e 4 ele recebeu as 2 e negou uma. Então é basicamente um mecanismo de SLA mesmo, né? E é importante para que você implemente o throttling para proteger a sua aplicação. Né? Se um consumidor da sua aplicação, da sua API, da sua solução, da sua ferramenta tiver uma oscilação, um pico de requisição, por qualquer que seja o motivo, a sua aplicação está protegida dessas oscilações do seu cliente. Né? Então, essas oscilações podem ocorrer por diversos motivos, né? Um volume maior de pessoas acessando uma aplicação que eventualmente disparou um processo batch de forma inadvertida, né? E para que a sua aplicação não sofra né, com essas oscilações, a implementação de um mecanismo de throttling vai garantir que a sua aplicação vai estar protegida. Né? E a ideia é mostrar como a gente pode implementar aí, um mecanismo de throttling. Então, eu criei uma implementação de uma API REST em Java, super simples. A ideia é simplesmente demonstrar o conceito de throttling, né? Como a gente aplica um throttling dentro de uma API. Então, usando o JMeter aqui, né, para fazer as chamadas e simular os nossos testes, numa primeira etapa, ele vai fazer requisições respeitando o nosso SLA, né? Então, o volume de requisições abaixo do SLA estabelecido, e no segundo momento, o JMeter vai fazer requisições acima do SLA estabelecido pela aplicação. E aí, nesse segundo momento, nessa segunda etapa,
a gente vai poder observar o rate limiter entrando em ação. Né? Então, chega de teoria, vamos para o código. Né? Aí, como eu comentei, um serviço super simples, é uma API REST. A gente está aqui adotando o Jersey, né, como implementação de referência de APIs REST, de acordo com a especificação padrão da plataforma Java, e adicionando também aqui o pacote Resilience4j, mais especificamente o rate limiter. Né? Vou mostrar como isso fica. Então, nosso rate limiter ganha um nome. Então, A, que é o nosso serviço, get, que é o método que a gente está implementando, e rate limiter. A gente estabelece um limite do período, né? Então, ele vai aceitar até 10 requisições. A janela, né? Então, até 1000 milissegundos, então 10 requisições por segundo, e o timeout duration em milissegundos, né? Ou seja, quanto tempo, uma vez que o volume máximo de requisições for alcançado, quanto tempo eu vou esperar para que uma nova janela se abra, ou seja, para que, nesse caso aqui, eu vou atender 10 requisições por segundo. Se uma requisição chegar e esse limite estiver estourado, quanto tempo eu vou esperar, né? Ou seja, eu vou segurar aquela requisição para que um novo período seja aberto e ela possa ser atendida. Nesse caso aqui, eu não quero deixar nenhum cliente pendurado esperando, né? Então, ou eu respondo na hora, ou eu simplesmente devolvo uma resposta alternativa. Esse vai ser o funcionamento da nossa API. Né? E aqui como funciona a implementação. A gente vai ver aqui que ele é super simples. Né? Então ele basicamente funciona no modelo de decorator, né? Ele implementa o design pattern decorator. Então você configura o seu rate limiter, né? Tem aqui na inicialização do serviço a configuração do seu rate limiter. Então você define aqui os parâmetros, né? O período de refresh, que a gente estabeleceu em 1 segundo. Né? Então o limite do período, então são 10 por segundo. E o timeout, quanto tempo ele vai segurar uma requisição esperando por um novo período. A gente combinou que vai ser 0. Né? A gente não vai esperar. Ou ele responde, ou ele simplesmente devolve que o limite foi excedido. E isso é uma configuração que a gente definiu, dependendo do seu cenário, você pode entender que seja melhor ter uma espera de alguns segundos, não muitos, enfim. Vai depender muito do seu cenário. Aqui, a gente entendeu que não faz sentido deixar o cliente esperando. Ou ele recebe uma resposta bem sucedida, ou ele recebe na hora uma resposta de que não funcionou. Até para preservar também os nossos recursos aqui. Né? Então, não vamos deixar requisições penduradas aqui na nossa aplicação. E aí, uma vez que você configurou, você simplesmente declara para ele que o seu rate limiter tem um método padrão e se o volume for excedido, você especifica um método alternativo. E aí, no nosso caso aqui, super simples, né? Se tudo decorrer bem, esse é o método que vai ser executado, ele vai retornar um A maiúsculo. Ou, se o limite foi excedido, ele vai retornar um too many requests, né? E que um 429, HTTP status code 429, e vai retornar no texto de resposta o nome do nosso rate limiter. Né? Então, só para fins de exemplificação. Então, vamos subir esse serviço aqui. Então, a gente configurou aqui um Tomcat, tá? Padrão, configuração padrão. Legal. Ele tenta subir um browser aqui automaticamente, mas a gente não vai utilizar o browser. Vamos subir aqui o JMeter, né?
gente tem aqui um plano de testes preparado. Como a gente combinou, tem um thread group, né, um grupo de execução que vai respeitar o nosso SLA, né, que vai mandar menos do que 10 requisições por segundo, e um outro grupo que vai forçar o nosso SLA e vai mandar mais do que 10 requisições por segundo. Então, nesse primeiro grupo aqui, vou mandar 5 requisições, né, por segundo, tem um timer aqui entre cada execução de 1 segundo. Então, manda 5, espera, manda mais 5, espera. E aqui, um pouco diferente, né? Ele vai mandar 15. Então, a gente deveria ser capaz de aceitar 10 e deveria rejeitar 5. Como a gente colocou o timeout 0, ele vai rejeitar imediatamente. Vai atender 10 e as 5 excedentes ele vai simplesmente negar, preservando, né, as capacidades de funcionamento da nossa aplicação. E aí fica a critério de quem do serviço que está chamando, né, num cenário real, e definir o que ele vai fazer, se ele vai fazer um retry, se ele vai esperar um tempo e fazer uma nova tentativa, ou se ele vai seguir por outros caminhos. O mais importante é que o nosso serviço, dentro de um SLA pré-estabelecido, conseguiu se manter funcionando, né, e está protegido de oscilações dos clientes. Essa é a grande ideia do throttling. Então, vamos lá, vamos executar aqui. Ele vai chamar lá o nosso serviço que está rodando aqui. Vamos ver como é que foi. Fez as execuções, todas funcionaram muito bem. Retorno a maiúsculo, conforme combinado. Vamos ver aqui, todo mundo retornou. Legal. Vamos para a segunda. Opa, eu tenho erro aqui, vamos ver. Então, fez algumas aquisições e aqui ele já passou a negar. Deu 429, too many requests, e o texto de retorno foi justamente o nome do nosso rate limiter. Ou seja, ele conseguiu atender 10, negou 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, negou 5. Né? Então, funcionando como a gente esperava. Né? Então, ele conseguiu se manter funcionando. Está pronto para atender até 10 requisições por segundo. A partir dali ele vai negar e no próximo segundo ele reinicia a contagem e vida que segue. Né? Tá aí, pessoal, essa é a implementação da Rate Limiter. Super simples, o código-fonte está disponível no GitLab. Espero que vocês gostem. Novamente, né? A ideia aqui era mostrar na prática como funciona. O próprio site do Resilience4j tem uma série de exemplos de implementação que também podem ser usados como referência. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.